Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito da mente de Cristo e numa série de reflexões a respeito da mente de servo. Jesus foi o servo e ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão de serviço. Então, nós estamos falando a respeito do tipo de mente que Jesus tinha. E hoje nós vamos falar, então, da sétima característica da mente de servo, que é corajoso. O servo de Deus é um servo corajoso. A canção que Zacarias proclamava que um poderoso Salvador, que o Messias nos libertaria para que servíssemos sem temor, em santidade, também em justiça perante Ele, e seria todos os dias da nossa vida. Lucas 1, 74, 75 nos fala a respeito da canção de Zacarias, que foi o pai de João Batista. Davi também foi um servo muito corajoso. Quando ele viu aquele gigante chamado Golias difamar o seu Deus e também o seu povo, ele vai ao rei e diz a ele: não desfaleça o seu coração, rei Saul. Ninguém por causa dele, pois o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Daniel também foi um servo de Deus muito corajoso. Ele desrespeitou uma lei ao orar diante de Deus, mesmo que o edito real fosse assinado dizendo que quem orasse ou buscasse outro Deus que não fosse o rei, este homem seria morto. Mas vamos ver o que Daniel fez logo depois dele saber deste edito real. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então não foi um edito de morte que impediu este servo corajoso de fazer aquilo que ele fazia todos os dias, como lhe era de costume: buscar a Deus 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta para Jerusalém. Um pouco antes também nós podemos ver, pouco depois nós podemos ver também um outro servo corajoso de Deus, que era Paulo. Paulo estava no meio de uma grande tribulação. E no meio dessa tribulação, quando ele estava então no barco com tripulantes e estavam prestes a sofrer um naufrágio, Paulo diz: porque esta noite me apareceu um anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: não temas, tenha bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Então Paulo recebe esta mensagem do anjo, que nem ele nem a tripulação daquele navio deveria temer, porque o Deus que ele cria lhe disse que eles seriam vencedor. Então a coragem, na verdade, é a qualidade do servo, e esta qualidade, a coragem que um servo tem, ela sempre acontece na vida dele por meio da convicção. Esses servos que nós citamos aqui, eles tinham convicção de quem era o seu Deus e quem era a quem eles estavam servindo. Então, a coragem deles, ou a coragem de um servo, é a qualidade do servo que prova a sua própria convicção a respeito de quem é o Deus a quem ele serve. O corajoso, ele tem
convicção a respeito de quem é Deus e também das suas prioridades. O importante é a gente saber, como servos de Deus ou como um soldado corajoso, e quando nós somos corajosos por causa da nossa fé, da nossa convicção a respeito de quem é nosso Deus, nós podemos permitir que Ele então nos proteja. A coragem prova que nós somos um soldado de Deus e a coragem nos permite que Deus nos proteja. Enquanto estava enfrentando Golias, Davi exclamou: "Do Senhor é a batalha." Daniel foi posto por causa da sua coragem na cova dos leões, mas nenhuma lesão se achou em Daniel, porque ele tinha convicção e ele havia confiado de que seu Deus o protegeria. A fé de Paulo em Deus se justificou quando toda a tripulação daquele navio chegou assim como ele, salvo então à praia. Quando nós somos corajosos, nós permitimos a Deus fazer o que fazer? Nos proteger. A importância da gente entender, né, que o medo ele vem quando nós desconfiamos do amor e do cuidado de Deus. Mas a coragem ela vem ao nosso coração quando nós cremos e confiamos exatamente naquilo que Deus diz. Jesus, ele foi corajoso. Jesus sofreu muitas perseguições, sofrimento e também a morte. Então, ele mesmo profetizou a sua própria morte. Jesus sabia o que isso ocasionaria quando ele fosse, então, pela última vez em sua viagem para Jerusalém. Jesus se dirigia para a morte com os discípulos como pintainhos ou como pintinhos assustados atrás dele. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles se maravilhavam e o seguiam atemorizados. Jesus, ele foi corajoso. E o que ele espera de nós é que nós tenhamos também coragem, ser forte e corajoso, tenha convicção e confiança no Deus que você serve. Quando nós temos coragem, nós permitimos a Ele nos proteger. Que Deus abençoe vocês e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Seja forte e corajoso, diz o nosso Deus.